Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Carol Brasileiro e na aula de hoje vamos falar sobre a potencialidade da amamentação na clínica de fonoaudiologia. Você sabe qual é a relação aí, como a amamentação pode influenciar o seu fazer fonoaudiológico, como a amamentação pode influenciar, inclusive o seu desenvolvimento na clínica, como o conhecimento de amamentação atrelado ao conhecimento de fonoaudiologia é uma potencialidade quando a gente fala de atuação fonoaudiológica com crianças, com bebês. Então, hoje vamos falar sobre isso. Inclusive, já fiz uma live que eu falava o contrário, que eu fazia o caminho contrário. Como a fonoaudiologia aí podia contribuir para a clínica de amamentação, e hoje resolvi fazer esse caminho inverso para que a gente entenda também qual é essa relação, porque são dois conceitos diferentes, São dois núcleos bem diferentes. A amamentação é um campo de saber e a fonoaudiologia é outro, mas que juntos eles formam um casamento perfeito, tá certo? Estão conseguindo me ver bem aí, gente? Tá certo, então. Vamos lá. Hoje eu trouxe alguns conceitos, pra gente entender melhor como a amamentação ela é uma potencialidade para nós, que trabalhamos com crianças, que trabalhamos principalmente com bebês, com essa população neonatal, e como o conhecimento em amamentação vai ajudar no nosso raciocínio clínico frente a todas as questões que aparecem na nossa clínica, tá? Então, primeira coisa, tudo ok, Glenda? Então, ótimo. Vamos continuar. A primeira coisa, o primeiro conceito que eu quero trazer hoje aqui, e eu já quero dizer também para vocês que se vocês tiverem alguma pergunta, sobre a amamentação, sobre o processo de amamentação dentro da clínica fonoaudiológica, qualquer pergunta, vocês podem colocar as perguntas aqui. Tem até um balãozinho aqui com interrogação, pode clicar e deixar a pergunta que eu respondo todo mundo, tá certo? Assim que eu terminar de fazer essa aula, a gente vai ter esse momento de tirar dúvida, tá bom? Então pode deixar suas perguntas. Vamos lá. Olha, a amamentação e a fonoaudiologia, como eu estava dizendo, são duas grandes áreas de conhecimento. E esses dois são conhecimentos que se complementam, tá? Com tudo que a gente estuda de fonoaudiologia, de motricidade orofacial, o que a gente estuda também lá na clínica da disfagia, a gente pode, com esse saber, aplicar muita coisa dentro da clínica de amamentação, certo? Mas, se a gente estuda a amamentação, a gente também tem uma potencialidade aí, do ponto de vista de conhecimento da criança, conhecimento de desenvolvimento alimentar dessa criança e tem uma potencialidade muito grande para o desenvolvimento da criança. Vocês vão entender melhor, ao decorrer aqui dos pontos que eu trouxe para a gente discutir, tá bom? Mas eu preciso dizer que a amamentação não é só expertise de fono, certo? A gente tem o nosso lugar de fala, sim, mas a amamentação, ele é um conhecimento transversal. Então, a gente vai ter os pediatras falando de amamentação, a gente vai ter os fisioterapeutas falando de amamentação, a gente vai ter os consultores de amamentação, que podem não ser necessariamente profissional de saúde falando sobre a amamentação. E sim, nós temos o nosso lugar de fala dentro da amamentação, mas eu preciso dizer que esse conhecimento, ele é amplo, E um fonoaudiólogo que realmente entende sobre a amamentação, por quê? Não adianta a gente dizer assim, eu vi amamentação na faculdade, eu fiz o estágio de amamentação na faculdade. É muito pouco, É muito simplório esse pensamento, porque a amamentação realmente é um mundo complexo. Tem muitas pessoas, inclusive, que trabalham há anos com amamentação e que cada dia estão descobrindo coisas novas, inclusive muitos fonoaudiólogos. Então, a gente começar a atender a amamentação apenas com conhecimento da faculdade, sem querer realmente reciclar os nossos conhecimentos, sem querer se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, faz a gente, continuar ali na mesmice, talvez, hora ou outra, promovendo desmame sem saber, tá? E a gente não consegue, se tornar uma referência na área com isso, e a gente não consegue enxergar a potencialidade da amamentação dentro da nossa clínica. Então, a gente tem o nosso lugar de fala, sobre as questões de motricidade oral, sobre as questões de sensibilidade oral. Então, gente, as crianças nascem. E ao nascer, essas crianças têm muita aferência sensorial na região oral. Imagina, depois da respiração, a primeira experiência dessa criança, fora, pelo menos deveria ser assim, a primeira experiência fora da barriga vai ser a via oral, vai ser a alimentação, a amamentação. Então, imagina, ela vai experimentar o mundo a partir disso. E a região oral, quando a criança nasce, é cheia, repleta de aferência sensorial.
repleta de neuroreceptores que estão ali prontos realmente para experimentar o mundo, né? Experimentar o seio da mãe, receptores táteis, mecanorreceptores, que vão realmente experimentar, né, temperatura do leite, vão experimentar até a questão da consistência do leite, certo? Textura da mama, tudo isso vai influenciar diretamente na forma como essa criança vai se relacionar com o resto do mundo. E se isso vai bem, a tendência é que essa criança tenha um bom desenvolvimento alimentar no futuro. Então imagina o quanto que a amamentação, e a primeira amamentação, né? Eu tô falando aqui só da Golden Hour, que já é preditora aí de uma história de amamentação. A gente já tem estudos que falam, né, que as crianças que tiveram a amamentação na primeira hora de vida, elas têm muito mais probabilidade, muito mais chances de ter um melhor desenvolvimento na amamentação. E crianças que não tiveram a amamentação na primeira hora de vida têm mais riscos de passar pelo desmame precoce. Porque na maioria dos estudos mostram que as crianças apresentam mais dificuldades se elas não tiveram a amamentação na primeira hora de vida. Então, ela já é preditora. Imagine todo um processo de amamentação até a gente pensar na introdução alimentar, até a gente pensar, né, nessa criança experimentar o mundo a partir de outras consistências, né, de outros tipos alimentares. Então, a amamentação, primeira coisa, vai influenciar no desenvolvimento alimentar dessa criança. A gente precisa pensar nisso. Por quê? Porque a amamentação vai fornecer as bases oromotoras que essa criança precisa aí para se desenvolver bem, né? Para ter uma boa mobilidade de língua, para se desenvolver bem do ponto de vista também sensorial, né? Não só de língua, mas de órgãos fonoarticulatórios. Então a gente fala de língua, de lábio, de bochecha, tá? De todos os músculos aí da face, de desenvolvimento inclusive motor global, tá? Então, se a gente pensar aí em desenvolvimento de arcada, né, crânio-facial, esse desenvolvimento também vai se dar, né, de membros por um bom posicionamento no momento da amamentação, né? Uma criança que se posiciona bem, estando mais em linha média, uma criança que está realmente voltado para sua mãe, aquela historinha da barriga com barriga, mas a gente fala isso no sentido da criança realmente estar ereta, né? Retinha, não tá com o pescoço virado para o lado e o tronco virado para o outro. Mas a criança precisa estar medializada, né? Voltada para sua mãe. Então, é super importante a gente entender o quanto que a amamentação aí tem para fornecer bases ótimas para que essa criança se desenvolva bem, tanto do ponto de vista motor, quanto do ponto de vista também alimentar, tá? Então, a gente tem os conhecimentos aí da fono, né? Da dinâmica de sucção, que a gente aprende na faculdade, né? Dessa dinâmica de deglutição, que por mais que a gente não seja especialista, né? Eu sou especialista em disfagia PED, mas se você não for, isso não significa que você nunca ouviu falar sobre isso, né? A gente aprende dinâmica de deglutição na faculdade. Então, a gente pode associar isso também à nossa clínica de amamentação. Quantos bebês apresentam aí dificuldade na hora da amamentação, porque às vezes engasgam porque é muito fluxo de leite? Mas o conhecimento de amamentação também pode ajudar a gente nesse manejo, né? Como é que eu consigo reduzir um fluxo na mama, por exemplo? Será que existe isso? E existe, gente. Se a gente se debruça sobre estudar a amamentação, a gente aprende que existem maneiras de reduzir o fluxo da mama, né? Na hora que a criança vai ao peito. Porque quando a gente pensa em redução de fluxo, geralmente a gente pensa em bico artificial, né? A gente bota um bico mais rígido, reduz o fluxo. E quando a gente fala de amamentação no seio, como é que maneja? Isso a gente não aprende na faculdade de fonoaudiologia, isso a gente aprende estudando a amamentação. Então, existe uma potencialidade que é da amamentação dentro da clínica fonoaudiológica. Vocês já começaram a perceber aí tudo isso que eu tentei trazer aqui, assim, todo esse conceito, a gente já começa a falar disso desde as primeiras experiências de amamentação do bebê. E aí a gente pode seguir, tá? Com isso, eu preciso dizer que a amamentação, ela precisa sim de um estudo aprofundado, tá? Então, o conhecimento de faculdade não te capacita para ser um profissional de amamentação, tá? Você pode até atender alguma coisa, lógico, a gente vê isso na faculdade, mas assim, não te capacita. Você precisa se debruçar sobre esse assunto. É um estudo contínuo, tá? Porque todo dia tem coisa nova, gente. Se a gente pegar principalmente os protocolos internacionais, né, da Academia de Amamentação Internacional, a gente vai ver que é protocolo assim, ó, um atrás do outro, específico, e é estudo baseado em evidência,
mas que cada dia tem uma coisa nova. Tem coisa que vai ser fisiológico, né, que não vai mudar muito, mas tem muitas concepções que são hoje, que antigamente, na verdade, tem muitas concepções que eram antigamente que hoje já não são mais, né, e coisas que são hoje que antigamente já não eram. Então, por exemplo, eu aprendi que a gente tinha que orientar as mães, por exemplo, a sempre fazer a troca, né, das mamas, ofertar uma mama, a amamentação, depois ofertar outra. Mas se a gente vem com essas regrinhas na mente pré-estabelecidas, a gente não consegue estabelecer um raciocínio clínico na prática, porque na prática as coisas não funcionam como regra, né? E aí a gente vai falar daquelas mães que não têm realmente uma produção de leite tão grande, a gente vai falar daquelas mães que têm uma hipoplasia mamária, então que tem uma redução da produção láctea, que às vezes a criança vai demandar mais de uma mama para amamentar, e não tem nada de errado com isso, né? O importante é que essa criança se satisfaça e também calibre a produção dessa mãe, tá? Então a gente precisa estudar a amamentação para também falar de amamentação, né? E estudar a amamentação para entender o quanto que ela pode ajudar a gente na clínica de fonoaudiologia, tá? Então, estudar a amamentação também são aprender habilidades de comunicação. E se você se debruça sobre a amamentação, se a gente é fono, né? A gente é profissional da comunicação, a gente estuda linguagem, a gente estuda audiologia, a gente estuda alguns mecanismos de comunicação, mas existem coisas e linguagens que são específicas de abordagem. Quando a gente estuda sobre a amamentação, a gente estuda as abordagens, né, que funcionam. Qual a melhor abordagem que eu posso ter com essa família, com uma mãe que está passando por um momento delicado, como é o puerpério, tá? Passando por um momento que pode ser mais delicado para uma mãe do que para outra, como uma gestação de risco. E são mães, às vezes, que te procuram já por isso, né? Que vão procurar o profissional que é especializado nessa área de amamentação, já porque sabem que existe um risco e tem desejo de amamentar. Então, assim, existem as maneiras de abordagem, existe, assim, o conceito que está por trás de tudo isso, de como se colocar, de como se comportar fisicamente, né? E a gente está falando só de comunicação assertiva. A gente está falando realmente de abordagens que funcionam dentro do contexto de amamentação. É muito específico. Habilidades de comunicação para amamentação. Isso é muito específico. Inclusive, isso é um dos pré-requisitos aí para a prova internacional, né? Para quem quer ser consultor reconhecido internacionalmente. Então, hoje eles reconhecem que as habilidades de comunicação são fundamentais. E isso a gente consegue através realmente do conhecimento de amamentação, estudando a amamentação, tá? Então, imagina como isso se correlaciona tanto com a clínica de fonoaudiologia, e eu não tenho dúvida de que nós, fonoaudiólogos, podemos, assim, ter uma intervenção, a palavra não é intervenção, mas a gente pode ter uma contribuição muito grande nesse sentido, né? Das habilidades de comunicação para lidar com uma mãe, com uma puérpera, afinal de contas, a gente é também preparado na faculdade para lidar com tantos processos, né? Com muitas mães que chegam pra gente. Então, uma coisa complementa a outra, tá certo? E aí, eu quero trazer aqui algumas questões, assim, que são da amamentação e que vão potencializar aquilo que a gente vai encontrar na clínica fonoaudiológica. Então, por exemplo, a amamentação, ela vai potencializar as questões auditivas da criança. Como assim? O que a amamentação tem a ver com a audição, né? E assim, eu quero dizer que tem tudo a ver, inclusive minimiza muito o risco dessa criança desenvolver otites médias de repetição, inclusive, né? Por quê? Porque se a gente promove a amamentação, a gente não promove o uso de bicos artificiais, certo? Ou pelo menos a gente entrega a informação correta para essa família, e essa família decide o que é que vai fazer a partir disso, não é verdade? Então, se a gente promove a amamentação, a gente promove um padrão de sucção adequado, tá? Um padrão de sucção que protege a tuba auditiva, que protege a via auditiva dessa criança. E se a gente está falando, então, de um processo que protege a via auditiva, a gente não fala de recorrência de otite média. Então, aquela ideia de que não pode amamentar deitado é totalmente furada, tá? Pode amamentar deitado, desde que essa amamentação esteja sendo efetiva, né? Que essa criança consiga fazer uma sucção adequada, uma pega correta, não tem problema nenhum. O que não pode é uma criança que mama na mamadeira, amamentar deitada, né? Pelo fluxo que é muito grande, a criança pode engasgar, e porque também esse leite pode ir ali para a tuba auditiva, né? Ficar acumulado ali na tuba e não conseguir sair. Por quê? Porque na sucção na mamadeira não recruta o músculo tensor do véu palatino. Se não tem esse recrutamento, não tem como limpar.
tá? Essa tuba auditiva. Então, é essa fisiologia aí que vai proteger a audição, os aspectos auditivos dessa criança. Então, a gente consegue promover, né, um desenvolvimento de audição legal para essa criança, o que vai impactar diretamente no desenvolvimento de linguagem dessa criança, no desenvolvimento de fala dessa criança. Então, imagina, tá tudo muito interligado, né? A amamentação é um processo, sim, fisiológico, né? Mas que não é fácil, que é um processo aprendido, que não é natural para todo mundo, certo? E que essas mães e que esses bebês vão aprender com o passar do tempo, cada dia aprendendo mais. E que precisa, sim, de um olhar de um profissional especializado sobre esse assunto, tá? Então, a primeira coisa é isso, dos aspectos auditivos, daquilo que pode potencializar dentro da clínica fonoaudiológica. Além disso, potencializa o desenvolvimento crâniofacial, lógico, né? Potencializa o desenvolvimento dos OFAs, né? Dos órgãos fonoarticulatórios. Então, vai potencializar o desenvolvimento, a mobilidade, a acessibilidade de língua, de bochecha, de palato, inclusive, certo? De toda a orofaringe, tá? O desenvolvimento de todas essas estruturas, desenvolvimento de mandíbula, de cabeça. Então, essa criança... Porque isso tudo tá interligado, né? Quando a criança é pequenininha. Com o passar do tempo, isso vai ficando... a criança vai desenvolvendo cada vez mais. Fonoleide perguntou se vai ficar gravada. Vai ficar gravada? A gente vai deixar aqui gravada essa? Eu acho que essa daqui vai ficar gravada uma semana, viu, Leide? Seja bem-vinda, tá bom? Eu vou falar mais sobre vocês, sobre as lives. Mas tem algumas que eu deixo gravadas, tem algumas que não. Acho que essa daqui vai ficar uma semana gravada aqui, tá bom? Vamos lá. E aí, potencializa o desenvolvimento craniofacial. Então, potencializa todo esse desenvolvimento. E não só o desenvolvimento no ponto de vista de crescimento, tá? Mas de fortalecimento dessa musculatura, certo? Então, é uma musculatura que vai estar mais pronta para a introdução alimentar. Por exemplo, né? Uma criança que vai apresentar com mais fidedignidade, digamos assim, né? Os sinais de prontidão, uma criança que já vai conseguir manipular objetos na boca, porque já vai conseguir, né? Se essa criança fez um teste da linguinha adequado, fez a intervenção adequada quando necessário, essa criança já vai estar pronta aí para introdução alimentar, tendo uma excursão de língua ok, né? Conseguindo lateralizar, manipular objetos, né? E todos os outros sinais de prontidão que a criança dá, não são só oromotores, né? Existem vários. Mas, do ponto de vista oromotor, são esses, né? Uma criança que já deixou de fazer uma sucção reflexa, né? Então, é importante a gente saber disso. Nada, Leide. Ótimo. Então, tá. E esse desenvolvimento craniofacial são as bases precursoras aí do desenvolvimento de fala, gente. Então, se você é fonoaudiólogo, trabalha com linguagem, trabalha com fala na sua clínica e você não quer nem saber de amamentação, não quer entender sobre a amamentação, não quer orientar as mães sobre a amamentação, é como se você estivesse negligenciando o desenvolvimento de fala dessa criança. Por quê? Porque as bases motoras para um desenvolvimento de fala adequado vêm a partir da amamentação. Se você não quer ter uma criança na sua clínica que esteja com a musculatura hipotônica, né, de bochecha, de língua, uma criança que não mantém a língua em palato, mantém assoalho no repouso, é só você promover a amamentação, né? Porque a amamentação, a criança vai desenvolver uma respiração do tipo nasal, né? Enquanto ela amamenta ali, ela vai coordenando respiração, sucção, deglutição. Então, se mantendo assim, no repouso, a tendência é que a língua ela repouse lá em palato, é que ela não fique no assoalho, é que ela não fique hipotônica, que as bochechas elas não fiquem flácidas. Isso tudo vai ajudar essa criança, né? Quando ela começar a falar, a desenvolver as primeiras palavras. Eu tô falando de base motora de fala, aqui eu não tô falando de linguagem, tá, gente? A gente sabe que as questões de linguagem vão muito além das questões motoras, mas sim, de fala, a gente tá falando de base motora, tá bom? Glenda, como eu amo aprender a amamentação. Muito legal, né, a gente falar sobre essas coisas, a amamentação é o universo, né? Eu também amo, se falar sobre isso, se deixar, fico aqui falando a noite toda. Mas é exatamente isso. Então, assim, não só as questões de fala, não só as questões de desenvolvimento craniofacial, mas também, gente, de promoção de vínculo, tá? E aqui eu quero falar de desenvolvimento de linguagem. Já tava falando de fala, agora eu vou falar de linguagem, tá? Quando o bebê nasce, que a gente consegue, né, ter uma família ali que tá pronta
para a primeira hora de amamentação, que sabe o que é isso, né, que deseja vivenciar esse momento, que tem uma equipe que está pronta também para abraçar isso, esse primeiro contato, né, da mãe com o bebê é um primeiro contato super importante, né? Não tô dizendo que isso vai ser o preditor da construção de um vínculo, claro que não, gente. É muito além disso. Mas esse primeiro contato, ele é fortemente, assim, influenciador do vínculo dessa criança com a mãe. Não que não exista ainda, né, da barriga, nada disso. Mas é o primeiro contato ocular, é o primeiro contato tátil de verdade, né? Tátil de mão mesmo, entre a mãe e o bebê. E isso é super fundamental, tanto para o desenvolvimento de linguagem dessa criança, tanto para uma amamentação prazerosa para essa mãe. Entende? Porque uma mãe que já consegue ali, né, não desenvolver um baby blues, por exemplo, uma mãe que já consegue ali fortalecer o seu vínculo, isso vai potencializar com que ela não desenvolva algumas desordens, né, que acontecem no puerpério, e que algumas são naturais esperadas, mas outras são desordens que precisam de acompanhamento psicológico, né, de uma equipe especializada acompanhando. Então, se a gente promove a amamentação, a gente minimiza, né, as chances desse tipo de coisa ocorrer, né, desse tipo de comorbidade, de situação, de dificuldade acontecer na prática, tá? Então, a gente potencializa as questões de vínculo e isso vai ser fundamental para o bom desenvolvimento de linguagem da criança, tá? Porque a linguagem ela já vai ser constituída aí, do momento que essa criança nasce, começa a enxergar o mundo ao seu redor, que ainda não consegue enxergar tudo ao seu redor, né? Que enxerga muito de pertinho, muito pouco, mas esse pouco já é fundamental para essa criança estabelecer uma conexão, para ela reconhecer o outro, tá? Para ela começar a criar segurança no ambiente que ela está, começar a criar segurança a partir de outrem, né? Que antes ela estava ali segura dentro do útero da mãe. E agora ela vai se ver dentro de situações completamente, assim, adversas, em que ela não tem controle do seu próprio corpo, em que ela não tem controle das situações que acontecem ao seu redor, que tudo é novo, né? Todos os estímulos luminosos, todos os estímulos auditivos, visuais, e inclusive as pessoas que estão ao redor, né? Muita gente querendo pegar, é muita gente ao redor, cada família tem uma dinâmica, e isso tudo, se a gente tem uma família que é bem orientada, a gente tem uma família que está, assim, mais preparada, né, para desenvolver as bases aí que potencializam um bom desenvolvimento de linguagem dessa criança, tá bom? Então, a gente também tem que pensar sobre isso, né, nós fonoaudiólogos, quanto que a amamentação vai impactar aí no desenvolvimento de linguagem dessa criança. Provavelmente é uma criança que vai ter muito mais segurança nos outros aspectos, né, nos aspectos sim alimentares, né, porque a gente pensa muito no alimentar logo que a gente fala de bebê, mas vai ter mais segurança, né, nos aspectos motores para explorar o mundo ao seu redor. É uma criança que vai ter mais segurança para também partilhar com outras crianças, né, para conseguir dividir a sua atenção com outras pessoas, conseguir interagir com o meio ao seu redor. Então, a amamentação, ela promove isso também, né, esse tipo de interação da criança com o meio, com a mãe, com o pai, e começa a partir, né, desse primeiro vínculo, para depois partir para o vínculo que se estabelece com as outras pessoas, com o ambiente, enfim, né? Isso é gradativo, mas a amamentação também promove essas bases, certo? Então, se a gente pensa em desenvolvimento de linguagem da criança, a gente tem que pensar também no histórico de amamentação dessa criança, porque isso vai influenciar diretamente. Então, isso é potencialidade da amamentação também dentro da clínica fonoaudiológica de linguagem, certo? Para além disso, né? A amamentação potencializa as questões respiratórias. Então, falei para você, né? Se potencializa o desenvolvimento craniofacial dessa criança, as bases motoras que vão ser aí os preditores para um bom desenvolvimento de fala, a gente tem também as bases respiratórias que vão ser preditoras do desenvolvimento de fala. Então, uma criança que amamenta e amamenta bem, ela vai ter a respiração do tipo nasal. Tá? E se ela não tiver nenhum outro problema associado, né? E às vezes a gente tem as crianças que têm comorbidades respiratórias, que não tem nada a ver com a parte de amamentação, mas que já nasceu com alguma comorbidade, né? Que já nasceu com algum... Não sei, né? Uma criança que tem lá uma hipertrofia de tonsilas. É uma coisa bem pontual, né? Mas uma criança que não, ela vai conseguir respirar bem, ela vai conseguir posicionar bem a sua língua, e se ela não usar o mico artificial, né, ela vai tender a ter esse bom desenvolvimento. Então,
Com isso, a gente minimiza os riscos aí da síndrome do respirador oral, tá? E a criança, né, a gente espera, né, dentro de um desenvolvimento típico, que essa criança, com a estimulação adequada, ela consiga se desenvolver bem na escola, ela consiga se desenvolver bem do ponto de vista de linguagem, certo? Então, promover a amamentação é também pensar nessas questões também respiratórias. E o leite materno, né, ele tem as questões imunológicas, o que potencializa muito as questões de proteção dessa criança, né? Os anticorpos da mãe que vão para o bebê. Então, a gente já tem os estudos que mostram que os anticorpos da mãe, né? Da mãe que foi vacinada e também os anticorpos da mãe que a gente já sabe que passam naturalmente para a criança, a mãe que foi vacinada também passa os seus anticorpos de para a criança. E isso potencializa demais. Então, as crianças já nascem com uma proteção... Já nascem não, né? As crianças adquirem essa proteção através do leite materno. Então, promover a amamentação é também pensar, né, em fazer com que as crianças minimizem muito as chances de desenvolver doenças respiratórias que podem impactar no seu desenvolvimento também. Quantas bronquiolites a gente teve nessa época, né? Há um mês atrás, até agora, surtos de bronquiolite, é a época sazonal aí das bronquiolites por causa da chuva aqui em Salvador mesmo. Se você pegar aí os hospitais pediátricos, são várias aulas assim bombando de bronquiolite. Infelizmente, porque infelizmente a gente tem as crianças que têm maior vulnerabilidade para isso. E eu te garanto que muitas dessas crianças, porque a gente tem estudos, não sou eu que estou falando, né? A literatura traz. As crianças que não amamentam, né, muito tempo, as crianças que sofreram desmame precoce, elas têm maior tendência de desenvolver doenças de diversos tipos, inclusive doenças virais, né, de ordem respiratória, tá certo? Então, para além das questões respiratórias, eu falei aqui de aspectos auditivos, tá, que potencializam os aspectos auditivos, desenvolvimento craniofacial, desenvolvimento de fala, desenvolvimento de linguagem, questões respiratórias, falei de questões alimentares, mas vou falar desse ponto novamente, porque uma criança que tem boas experiências sensoriais orais, gente, desde quando ela nasce, ela tende a desenvolver-se bem para as questões alimentares no geral. Então, hoje a gente tem visto, não sei como é a experiência de vocês em relação ao desenvolvimento alimentar das crianças e se vocês recebem isso na clínica de vocês, se vocês trabalham em hospital, não sei como é o trabalho de vocês. Mas quem trabalha em clínica, principalmente, tem visto quanto de seletividade alimentar tem aparecido hoje pra gente. Isso é fruto de muita coisa, né? Na live passada eu falei sobre a cultura do desmame, né? O quanto que isso impacta hoje. O quanto que isso impacta na nossa clínica, né? Principalmente na clínica fonoaudiológica. E isso impacta também, certo? Nas questões alimentares, de ordem alimentar que a gente tem hoje, de tantas crianças. Então, assim, se a gente promove as bases legais para que essa criança tenha um bom desenvolvimento, né, oral, oromotor, a gente promove também com que essa criança, na introdução alimentar, ela possa ter uma introdução alimentar de maior sucesso, certo? E claro que precisa também da orientação adequada sobre a introdução alimentar, são outros fatores também, que são também da ordem da linguagem, né? Seletividade não é só as questões de textura, né? Não é só as questões de consistência, existem coisas para além dessas questões orgânicas, né? Biológicas, ou até sensoriais, mas a gente tem muitos históricos assim, de mães que não introduziram bem, não fizeram bem a introdução alimentar, né? Crianças que foram muito privadas de estímulos e crianças que não desenvolveram uma boa amamentação, ou desenvolveram um alimentação misto, né? Que é uma amamentação sem materno, mas mais a mamadeira, né? Então, a gente tem esses históricos muito aparecendo aí na clínica de fonoaudiologia. Tá vendo? Aparece muito mesmo, muita seletividade alimentar. Muita. Então, a gente entendendo sobre a amamentação, gente, a gente consegue potencializar com que o desenvolvimento dessa criança seja o melhor possível. E quando a gente fala, principalmente daquelas crianças que têm alguma doença neurológica associada à psíquica, a gente potencializa ainda mais, porque as crianças já têm fatores para desenvolver a dificuldade alimentar. Mas, se já promove isso desde o início, né, por exemplo, um caso claro que a gente sempre vê desde a faculdade, trissomia do 21. Então, tá travando? Oi, vocês estão me ouvindo, gente? Tá travando vocês? Tá ainda?
então peraí. E aí, voltou? Voltou? Oi, oi. Voltou pra você, gente? Eu tive que mudar a rede aqui, eu acho que foi meu Wi-Fi. Tudo bem? Oi, me digam se já voltou por aí. Voltou o áudio? Oi. Vamos lá, então. Meu vídeo tá normal, mas o áudio tá travando. Glenda disse que parece que voltou. Tá, voltou. Então, vamos lá. Certo. Então, eu tava falando sobre as questões alimentares, né? Que a amamentação potencializa. Naqueles casos especiais em que as crianças já têm um fator de risco desde a gestação, que a gente já sabe. Por exemplo, o caso clássico aí da faculdade, que é a trissomia do 21. A gente sabe que a criança, né, já vai ter trissomia do 21. Trissomia do 21, síndrome de Down, tá? E aí a gente já espera, né? Uma criança com hipotonia de órgãos fonoarticulatórios, uma criança que vai ter um atraso, talvez, de desenvolvimento de fala, de linguagem. Mas a gente já pensa, né? Se essa criança se a gente já espera, a gente precisa fazer estimulação precoce. E nada melhor para estimular precocemente uma criança do que colocar ela em aleitamento materno desde o início, né? Então, se a gente pensa em estimular esse tipo de criança que já tem uma tendência a fazer uma hipotonia de órgãos fonoarticulatórios, a gente pensa em promover o aleitamento materno para essa criança, né? E o que a gente pega? Muitas crianças que chegam na nossa clínica de mamadeira, de chupeta, e a gente precisa fazer toda uma conscientização, não é verdade? Mas se a gente consegue acompanhar essa família do início, a gente já consegue promover aí um monte de coisa e eu não digo evitar, sabe? Mas minimizar um monte de coisa que a gente talvez já encontre na clínica e aí a gente minimizando isso se atenua, né? E a gente já pega uma criança com muito maior potencial de se desenvolver bem, certo? Então é isso, otimiza as questões alimentares. Potencializa a boa dinâmica de deglutição. Será que são todas as crianças que apresentam, né, dificuldade de deglutição? Obviamente que não. Mas existem crianças que são muitas vezes assim diagnosticadas com disfagia por questões de amamentação, gente. Eu já vi isso demais, né? Uma mãe que, por exemplo, tinha hiperlactação, produzia muito leite e que por um manejo inadequado, por desconhecer da amamentação, essa criança precisou ir para uma mamadeira de redução de fluxo, né? Uma mamadeira com fluxo reduzido, porque ela teve um diagnóstico de disfagia, simplesmente. A criança não mama no peito não, porque ela tem disfagia. E aí me bota a criança na mamadeira. Aí eu quase tenho um negócio. Mas assim, o que eu queria dizer é que a gente precisa conhecer para poder agir, né, e atuar assertivamente nesses casos. Então, tem muitas crianças, coitadas, que acabam recebendo diagnóstico de disfagia sem ser disfagia, né, sem ser um problema da criança. Porque se a gente maneja o fluxo da mãe, ok, a criança consegue, né, porque se joga um balde de leite na goela abaixo de uma pessoa, quem é que vai conseguir engolir? Né? Nem eu, nem você. A gente vai engasgar também e a gente pode receber um diagnóstico de disfagia. Então, não necessariamente tudo é problema da criança. A gente precisa entender, né, toda a dinâmica que está por trás disso. E é o conhecimento de amamentação que traz todas essas ideias, né, que amplia a nossa mente, que clareia a nossa mente para essas questões, tá? E aí, eu quero dizer também que a experiência humana, né, ela vai começar aí nas questões de amamentação. Por quê? Toda vez que a criança tiver uma necessidade fisiológica e ela tiver, por exemplo, com fome, ela vai acordar, principalmente o bebezinho, né? Primeiros dias, toda vez que a criança acordar, ela vai querer peito. Ela não sabe o que é, mas a resposta para tudo para ela vai ser peito. É o que vai acalentar, é o que vai regular as emoções dela, é o que vai fazer ela parar de chorar, e é o que vai fazer ela se sentir segura. Às vezes é uma fralda molhada, mas ela vai solicitar peito, tá? E isso vai fazer com que essa criança crie mais segurança no seu processo, né? Eu falei já em algumas lives aqui, eu falo para as minhas alunas lá do Fono TT sobre o processo da esterogestação e o quanto que isso impacta no desenvolvimento da criança, né? Esse conceito de esterogestação, ele diz o seguinte, que depois que a criança nasce, os próximos 3 meses, né, é como se a criança ainda não tivesse madura o suficiente. Ela precisa amadurecer ainda, né, do ponto de vista até psíquico, do ponto de vista motor,
para que ela consiga explorar o mundo ao seu redor com mais segurança. E a gente precisa fornecer essas bases para ela. Então, lá o método canguru é pensando nisso, né? O canguruzinho, quando ele nasce, ele fica ali no marsúpio da mãe, né? E ele vai mamando ali, e ele vai ficando ali até que ele tenha todas as bases para que ele consiga sair e consiga explorar o mundo, né? Mesma coisa são com os bebezinhos, eles têm muito medo de tudo ao redor. Então, quanto mais contato pele a pele, quanto mais a gente promove a amamentação eficaz sobre livre demanda, né? Quanto mais a gente promove que essa criança esteja próxima à mãe, tá? Que esse apego realmente seja efetivo nesses primeiros meses, a gente fornece as bases aí para que essa criança se desenvolva bem, porque uma criança segura, dentro de um ambiente seguro para ela, psiquicamente, ao menos, essa criança vai ter as bases para que ela possa se desenvolver e explorar o mundo com segurança, certo? Além disso, gente, a amamentação é algo que faz parte de um longo processo na vida do indivíduo. Se a gente pensa no processo de amamentação, a gente pensa assim quando a criança nasce, mas a amamentação ela pode perdurar para além dos 2 anos de idade, né? O que a Organização Mundial da Saúde fala sobre a amamentação? As crianças elas devem ser amamentadas até os 2 anos ou mais. Quantas crianças, né, de 3, 4, 7 anos que amamentam, e isso não quer dizer que faz mal para a criança. A gente precisa parar, né? Parar de tirar nossa mente dessa caixinha de que a criança está no peito da mãe. Isso é cultural, gente. Isso é completamente social. Leite materno não faz mal para a criança, né? De jeito nenhum. Enquanto aquilo for prazeroso para a mãe e para a criança, não tem problema nenhum, né? E isso pode fazer parte da vida da criança por um longo período de tempo. Mas é claro que precisa realmente de um acompanhamento às famílias, né? Não deve ser feito de qualquer jeito, desde o nascimento até o processo lá do desmame, porque tem algumas mães que querem deixar de dar o seu leite porque já não é prazeroso para elas, mas que a criança não chegou o momento dela ainda. E como é que faz? Nesses casos a gente tem a abordagem, né, de desmame gradual, desmame gentil, né? E existem realmente as estratégias para se fazer isso. Mas para isso precisa estudo, né? Não é tirando bruscamente. Isso pode ser algo traumatizante para a criança e talvez frustrante para a mãe, né? Então não é para ser um processo de sofrimento, de dor, não é para ser em nenhuma fase. Então a amamentar ela faz parte aí de uma longa parte, pelo menos da primeira infância do indivíduo, ela vai fazer parte. Então imagina o quanto que isso vai impactar no desenvolvimento dessa criança. Então, se a gente estiver falando de criança, a gente tem que pensar sobre essas coisas. Isso vai impactar, né? Boa parte da infância dessa criança, ela passa aí amamentando. A gente precisa pensar sobre isso, certo? E aí, gente, eu quero dizer para vocês, pra gente encerrar, que promover a amamentação é um convite para nós fonoaudiólogos irmos além, certo? Pra gente sair, né, do que todo mundo faz, da mesmice, né, de todos os fonoaudiólogos ou da clínica tradicional. Não tô falando pra gente parar de fazer aquilo que a gente aprendeu na faculdade, claro que não. Mas da gente explorar novos campos de atuação, novas possibilidades, da gente se destacar, né, naquilo que a gente está fazendo. Se a gente entende sobre a amamentação minimamente, a gente sabe orientar uma família. E isso, gente, faz a diferença na vida de muitas famílias, certo? A gente pode se tornar referência pelos resultados obtidos a partir da nossa intervenção, né, na clínica. Então, se a gente recebe uma criança, ela tem 1 aninho e pouco, ela tá amamentando ainda, mas a mãe precisa de uma orientação para como começar esse desmame, isso pode ajudar a criança em outros aspectos. Se a gente souber como manejar isso, isso vai ser um plus tanto para o desenvolvimento dessa criança quanto para a nossa terapia fonoaudiológica, certo? E também a gente pode promover a amamentação é promover saúde, tá? Porque é saúde do ponto de vista social, emocional, de bem-estar físico, mental, social, certo? Tanto para essa mãe quanto para essa criança. Então, quando a gente fala de amamentação, eu não tô falando só do bebê, não. Eu tô falando de evitar que essa mulher desenvolva mastite, eu tô falando de desenvolver algo que seja prazeroso para essa mulher no puerpério, tá? Porque precisa ser prazeroso, né? Se é doloroso, se é sofrido, precisa de um olhar de um especialista, porque algo tá precisando aí de manejo, tá bom? Então, a gente tem que pensar, né, que a gente fala de uma dupla, de um binômio. Quando eu falo de binômio, de dupla, de dia a dia, eu tô falando realmente de um que depende do outro nesse processo. E que isso, se a gente promove de maneira adequada, pode ser um sucesso aí para o desenvolvimento dessa criança e para a relação, né, dessa mãe e desse bebê. Tá certo? Ai, deixa eu ver os comentários aqui.
Seu vídeo tá normal. Aqui foi os comentários de vocês falando. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Fana Jubes, ô amiga. Eu nem comentei que eu tava tão aqui assim. Seja bem-vinda. Oi, gente, muito obrigada pela atenção de vocês, por estarem aqui comigo nessa live, tá certo? A gente tem sempre essa aula aqui, na quarta, na sexta-feira, tá certo? Então eu já convido vocês para a próxima quarta, a gente tá aqui junto de novo para falar sobre mais um assunto de amamentação. Estamos no Agosto Dourado, então divulga essa live para as pessoas que você conhece, certo? Para as fonos que precisam entender qual é essa relação da amamentação com a fonoaudiologia, tá bom? Um beijo para vocês. Alguém tem alguma pergunta? Se ninguém tiver pergunta, aí eu vou encerrar, porque daqui a pouco o Instagram manda eu parar aqui. Tá certo? Um grande abraço, gente. Então, ótima noite, né? Me sigam lá no YouTube, eu tenho lá Carol Brasileiro lá no YouTube, no Facebook também, FGA Carol Brasileiro, tá certo? E a gente se vê por aqui, por ali, em todos os lugares. Ótima noite pra vocês. Um ótimo final de semana. E a gente se vê. Se vocês tiverem dúvidas, não quiserem falar aqui, pode falar comigo lá no direct, viu? Todo dia eu abro caixinha de pergunta pra gente conversar. Um grande abraço. Ai, Leide, que bom que você gostou. Um prazer te receber aqui. Esse espaço é pra isso mesmo, pra gente trocar e aprender junto, tá certo? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.